Tipo, esse setup não é ideal, assim, uma aula presencial para esse tipo de curso, eu acho que é uma coisa muito mais interessante, mas vamos tentar fazer pelo menos hoje dessa forma. E semana que vem talvez eu tenha que fazer presencial também, talvez eu tenha que ir para Belo Horizonte, mas aí eu vou ter espera um pouco mais preparado. É, então, tipo assim, hoje eu ia fazer a aula toda no quadro, então assim, eu vou ter que improvisar um pouco, mas o que nós vamos discutir hoje é a ideia de. Vamos começar com a ideia de modelo. Peraí, eu tô gravando? Tô gravando. Sim, eu acho que É, sim. sim, tô sim. É discutir a ideia de modelo. Tipo, a ideia do que um modelo faz. É, é, ele representa um aspecto da realidade. E eu disse isso na aula passada, eu quero enfatizar. O modelo, como representação da realidade, ele necessariamente ele tem que excluir aspectos da realidade. É igual aquele conto do Borges, do mapa. Mas quando você tem um mapa que é tão detalhado quanto o terreno que ele quer descrever, ele se torna inútil, ele se torna tão complexo quanto o próprio terreno. Então, o mapa necessariamente é uma simplificação, e o modelo é o mapa da realidade. E assim como o mapa, ele apresenta correspondências entre os seus aspectos internos e a realidade que ele quer representar, mas a correspondência não é 100%. Então, assim, todo modelo simplifica a realidade, e todo modelo tem um âmbito, um âmbito de aplicabilidade. Se eu falo que a teoria da gravidade é um modelo muito bom da realidade, isso significa que eu consigo mandar uma sonda para Plutão. Mas eu não consigo descrever, por exemplo, o tempo que demora para um sinal de um satélite GPS chegar no meu receptor com precisão necessária para eu conseguir me localizar no tempo e no espaço. Porque para um satélite de GPS, eu tenho que levar em conta efeitos relativísticos, tanto da realidade restrita quanto geral, para fazer esse cálculo de forma mais precisa. Então, o nosso modelo da física newtoniana deixa de ser aplicável para esse contexto. A gente está numa situação em que tratar essencialmente o espaço e o tempo como separáveis e o espaço-tempo como tendo uma curvatura nula, como tendo, na verdade, mais do que isso, é que seja um espaço plano, porque curvatura nula é um termo meio ambíguo, você pode estar falando vários tipos de. Você pode estar falando um espaço que é Ricci flat, eu posso estar falando um espaço que a curvatura gaussiana é zero, ou espaço em que um pouco mais gerais do que isso. De qualquer forma, eu estou devagando. Você está fora do âmbito do modelo. E em biologia, isso é um problema ainda mais central, e é uma das razões porque a biologia se desenvolveu, lembrando sempre do paradigma darwiniano, ele se desenvolveu se adaptando às circunstâncias diferentes da física. E é por isso que a biologia não costuma ter modelos matematizados tão centrais na sua prática quando a gente tem na física. Porque na biologia, é muito raro ter um sistema que é separável, em que eu possa extrair dele alguns aspectos essenciais e modelar só aquilo e aquilo me dizer algo relevante sobre a natureza. Geralmente na biologia você tem muitas variáveis, muitos aspectos altamente interagentes e você não consegue separar muitos deles. Então, quando você faz um modelo em biologia, você tem que jogar fora muita coisa que é importante, reter o que é essencial, e esses modelos têm uma aplicabilidade muito mais restrita, né? É, Outro aspecto da biologia que ele compartilha com a física de certa maneira, mas que ainda assim não é exatamente igual, é a noção de que você tem várias escalas e as leis ou regras ou tendências que descrevem cada escala são diferentes. Tem um artigo muito importante, um prêmio Nobel da Física chamado More is Different. Vocês conhecem esse artigo, gente? More is Different? Eu vou mandar o link para vocês. A ideia do More is Different é que um sistema simples, quando eu componho ele com outros sistemas simples, eles vão dar origem a comportamentos ditos emergentes, que não são óbvios ou imediatos quando eu observo sistemas simples. Isso é verdade em sistemas simples na física do estado sólido,
é ainda mais verdade na biologia. Então, assim, quanto na física eu posso, em alguns aspectos, separar o sistema em termos de interações par a par, eu posso falar do sistema solar como o conjunto de massas pontuais interagindo, onde a soma das interações entre cada par de massas gera a dinâmica total do sistema. Em biologia, raramente eu posso fazer isso. Então, eu posso ter uma teoria bastante razoável para explicar a dinâmica de, por exemplo, um neurônio e como esse neurônio dispara o seu potencial de ação. Mas quando eu tenho agora vários neurônios conectados, eu tenho efeitos não triviais que não existem em neurônios individuais, mas que são necessários para descrever uma rede de neurônios. Eu tenho comportamentos emergentes, eu tenho conceitos de memória, eu tenho conceito de ressonância estocástica, eu tenho o conceito de formação de redes sem escala característica por adição de sinapses de forma direcionada. Então, eu começo a ter mais coisas que eu preciso escrever, e nem sei, e em geral essas novas coisas não são descritíveis em termos dos aspectos do nível subjacente. Se eu passo acima do nível de circuitos e falo agora de áreas corticais, eu começo a falar de quando a gente fala de ondas cerebrais, a gente pensa nisso, ou pelo menos a gente ouve falar disso, né? As ondas alfa, beta, teta, né? São oscilações coletivas de ativação de neurônios. E elas só se tornam evidentes quando eu tenho conjuntos da ordem de centenas de milhares de neurônios, que é centenas de milhares a alguns milhões, que é o número típico de neurônio numa área cortical, que é medida por um eletrodo típico de eletroencefalograma transcraniano, quer dizer, que você coloca na cabeça da pessoa, não dentro do cérebro dela. É, então, esse é um comportamento coletivo, uma coisa que um neurônio só não faz, vários neurônios não fazem, de muitos neurônios são ativados de forma estocástica, então, assim, dado um certo conjunto de excitações sobre o neurônio sempre ativa de forma probabilística. Então, assim, só um conjunto desses neurônios ativados probabilisticamente podem gerar essas redes que geram ondas de ativação coerente. O que eu quero dizer com isso é que, quando a gente fala de modelos, a gente tem que estar sempre em mente que esses modelos, eles descrevem só um aspecto da realidade sob certas circunstâncias. A gente tem que sempre ter essas circunstâncias em mente. Então, para começar a falar de modelos, eu queria começar a falar de modelos que são aproximadamente aproximados do que a gente está acostumado a pensar em física. Tipo, o modelo paradigmático em física é um modelo de física newtoniana, onde falo que, por um lado, a força é igual a massa vezes aceleração, por outro, a força é igual a alguma força física relevante. Essa força física pode ser a força gravitacional, uma força que é proporcional à massa de dois corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Pode ser uma força relacionada à distensão de uma mola, e a força é menos uma constante vezes o deslocamento da mola. Pode ser forças mais complicadas do que isso. Mas o essencial aqui é que eu tenho um sistema físico modelado por uma equação diferencial. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Isso aqui eu vou tentar usar uma temática como quadro branco, porque para escrever equação na mão. Então, assim, a coisa mais padrão que a gente tem no sistema físico é isso aqui, ó. Tipo, F igual a ma, né? Nunca, nada menos. Não. Onde eu tenho à esquerda um objeto que é um vetor, à direita um objeto que é um vetor. E aí, para sistemas físicos vários, eu posso ter, por exemplo, força gravitacional, né? Onde essa força agora
é igual a GMM sobre R ao quadrado. Ops, isso. É, ela tem um sinal negativo e ela aponta na direção R, tá? Ops, não, R, tá? Eu posso ter força elástica, tá? Onde a minha força é igual a menos kx, onde x é um deslocamento. Esse céu aqui, eu tenho um sistema em que, de um lado, eu tenho, nesse caso, uma derivada segunda temporal, que é a aceleração, e de outro eu tenho uma função da posição, né? Assim, o esquema geral desse tipo de equação é assim, ahn, eu vou colocar em uma dimensão só, porque D2, de uma variável espacial é igual a alguma função dessa variável espacial. Esse daqui é o modelo mais simples, o tipo de modelo mais simples que a gente tem. Em alguns casos, onde, por exemplo, eu tenho um sistema de massas e molas, por exemplo, eu tenho uma massa, eu tenho uma mola, eu tenho outra massa, eu tenho outra mola, eu tenho outra massa, né? Eu tenho agora um sistema de várias equações, uma para cada uma dessas massas, e cada uma dessas massas tem uma aceleração, e se eu tenho um número grande o suficiente de massas, e eu posso tratar essa distância aqui como uma distância pequena, de modo que, em relação às distâncias que me interessam, de modo que eu possa tratar essa distribuição de massa como aproximadamente constante, eu posso agora entender a variação de, por exemplo, de distensão das molas ao longo dessas várias molas como uma função contínua da posição. E como essa quantidade varia com o tempo, agora eu tenho uma equação que varia tanto no tempo quanto no espaço. E agora, então, eu vou ter uma equação do tipo. ah, eu vou ter um deslocamento na vertical, que eu vou chamar vou continuar chamando ele de x, né? E agora eu tenho uma equação do tipo, a variação temporal desse deslocamento, é, eu vou chamar esse deslocamento de h. Esse deslocamento h, que agora varia tanto no tempo quanto no espaço, ele vai ser igual a alguma coisa, alguma constante, tá? É, que eu vou chamar ela de k, por exemplo, vezes algo que depende do deslocamento espacial dessa constante, desse deslocamento h, que vai estar associado à força que vai estar atuando sobre uma certa massa. Agora, se eu imaginar que eu tenho uma massa e eu faço a mola deslocar para a esquerda num certo tanto antes da massa, e a mola deslocar para a direita num certo tanto depois da massa, a força sobre a massa é zero. E de forma geral, se eu imaginar que esse deslocamento dessa mola é linear, à medida que eu vou andando uma massa até a outra, eu vou ter um sistema que vai estar em equilíbrio. Então, esse deslocamento não depende da primeira derivada de h em função de x, depende da segunda derivada. Eu vou ter uma equação desse tipo daqui, tá? Que é o próximo passo para fazer modelos físicos. Agora a gente está falando de equações diferenciais parciais. Eu estou falando agora, em vez de uma partícula, que é o que você quer descrever, uma partícula clássica, eu estou falando em cima de um campo.
tá? Um campo de deslocamentos das molas, tá? É o limite contínuo desse sistema de massa-mola aqui. Tá? Agora, eu vou falar um pouco mais disso na aula que vem, mas só para dar um exemplo um pouco mais do que a gente vai fazer aqui, quase que imediatamente agora, se eu não quisesse discretizar esse sistema de massas e molas, eu teria a massa 1, a massa 2, a massa 3, a massa 4, a massa 5. E eu poderia falar que a aceleração da massa 1 é uma função linear dos deslocamentos de todas as massas. A aceleração da massa 2 é uma função linear do deslocamento. Deixa eu escrever isso aqui que é melhor, né? Tipo, a derivada, a aceleração do deslocamento. Agora, o deslocamento depende de t e de x, mas eu vou chamar esse deslocamento de deslocamento da iésima massa, tá? Isso agora é uma função da posição de todos os is, tá? Todos os j, tá? A princípio, isso é uma função complicada, mas na prática, se os deslocamentos são pequenos, essa é uma função linear. Essa função linear, ela vai ter algo do tipo, uma cara do tipo A, vou colocar aqui embaixo, A, não, e J, é, somatória de J é igual a 1 até o número de partículas que eu tenho, vezes xj. E isso daqui é um protótipo de um tipo de modelo que a gente vai usar, vai discutir, acho que na aula terça que vem, que são os modelos linearizados de infecção. Modelos em que eu posso tratar a infecção, o número de infectados como muito menor do que o tamanho da minha população. Quando eu faço isso, eu posso linearizar o modelo, que eu tenho essencialmente uma derivada, no caso, uma derivada de primeira ordem da variação. Por que eu chamei isso aqui? Não, H, né? Uma derivada de primeira ordem do deslocamento da, da, da variação de um subgrupo da população, como sendo uma matriz atuando sobre o vetor que descreve a população em cada um desses subgrupos. E a gente vai ver como é que a gente resolve esse tipo de problema de forma relativamente. Aliás, aqui é derivada total agora, né? A gente escreve como é que a gente pode resolver esse problema para calcular coisas tais como o R0, a taxa de infecção, o número típico de infecções para uma população sujeita a esse vírus, tá? Então, assim, o que esses três exemplos aqui me dão são os três modelos paradigmáticos de descrever sistemas em termos de equações diferenciais. Eu posso ter uma equação diferencial de uma variável, que descreve o sistema de uma partícula clássica. Eu posso ter uma equação diferencial parcial em duas ou mais variáveis, que me descreve um campo clássico típico. Ou eu posso ter uma equação diferencial ordinária em uma variável temporal, mas com acoplamento dado por uma matriz, que pode ser uma matriz de conectividade ou uma matriz de infecção. E existem técnicas para resolver essas várias equações, e o que a gente vai discutir nessas próximas 3 aulas, eu acho, são vários modelos em que eu posso. Não, tem um quarto tipo de modelo também que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vários modelos em que eu posso tentar modelar sistemas biológicos usando eles, tá?
Eu estou aqui usando exemplos físicos, eu quero fazer essa transição, assim, todo mundo aqui meio que vem da física, então assim, eu quero eu pensar o seguinte, o modelo de força elástica, por exemplo, é um modelo que você obtém diretamente dos experimentos do Hooke, que mostra, ele viu que a força proporcional ao deslocamento para deslocamentos pequenos, uma certa mola, e aí eu tenho daí como construir uma equação diferencial newtoniana e resolver a equação diferencial newtoniana. E o que eu obtenho são soluções oscilatórias. Meu sistema massa-mola fica oscilando em torno de um ponto de equilíbrio, tá? Uma equação de onda, como esse caso aqui, isso aqui é uma equação de onda, eu posso ter uma perturbação por um certo instante de tempo, perturbação no espaço, e eu vejo que essa perturbação no espaço se propaga sem distorcer, com uma certa velocidade, que é proporcional, nesse caso, à raiz quadrada desse número k aqui. E para um sistema como esse daqui, eu posso imaginar esse tamanho de novo sistema massa-mola, e o que eu vejo é que esse sistema massa-mola ele oscila também, e ele oscila a princípio ele pode oscilar de várias maneiras diferentes, mas todas as oscilações desse sistema são podem ser decompostas nos chamados modos normais de vibração. A ideia é de que eu posso ter várias configurações do sistema de deslocamentos dessas massas e quando eu coloco esse sistema nessa configuração de deslocamento, esse meu sistema ele vibra em torno desse deslocamento, quer dizer, ele fica oscilando, indo e voltando para esse deslocamento, ou se pensar de outra maneira, ele pega esse deslocamento e multiplica por uma amplitude que varia no tempo, mas os valores, a proporção entre os deslocamentos das várias massas continua sempre o mesmo, e esse sistema oscila dessa forma. Dá um exemplo que talvez não seja tão óbvio aqui. Se eu tiver várias massas, um número infinito de massas para a esquerda e para a direita, o modo normal mais elementar é aquele que a primeira uma massa vai para a direita, as massas pares vão para a direita, as massas ímpares vão para a esquerda, a massa par vai para a direita, a massa ímpar vai para a esquerda, tá? Esse é o modo de vibração, tá? Em que eu posso imaginar dois conjuntos de massa, metade deles indo para um lado, outra metade indo para o outro. Ora, quando eles fazem isso, algumas massas se aproximam e as adjacentes se afastam. Aquelas que se aproximam vão criar uma força compressiva na mola, que vai fazer o que que ela tende a repelir as massas. Aquelas que afastam criam uma força distensiva na mola, que tende a fazer elas se aproximarem. Tá? É possível calcular sem muita dificuldade qual é a frequência de vibração desse sistema, dado o valor das massas e o valor das constantes elásticas. Tá? Esse é um exercício que vocês podem tentar fazer para a aula que vem. Tá? Eu vou escrever isso de forma um pouco mais precisa, mas calcular o valor da frequência natural de vibração para o primeiro modo de vibração natural do sistema de massa-mola homogêneo. Vocês podem calcular outros modos também. Por exemplo, o próximo modo é o modo em que as massas ímpares ficam todas em repouso e as massas pares elas oscilam alternadamente para a esquerda e para a direita. Então, significa que para uma certa massa ímpar, sempre que uma massa par vai para a esquerda dela, a massa par à direita vai para a direita. Então, a força que elas exercem sobre as massas ímpares é sempre zero. E vice-versa quando elas estão indo na direção oposta. A frequência aí é um pouco mais baixa do que a frequência do primeiro modo. E tem vários outros modos que podem ser calculados aí de forma um pouco mais complicada, tá? Mas, no final das contas, é possível mostrar que cada modo tem um comprimento de onda, que é o período, o número de massas que eu preciso colocar para que meu sistema, para que o meu padrão de perturbação comece a se repetir, e tem uma frequência de vibração, tá? Eu posso definir uma quantidade, que é a razão entre essas duas, que é um tipo de velocidade. Nesse caso, é chamado velocidade fase, que nesse caso vai ter como limite velocidade de grupo também, mas é um tipo de velocidade fase. Tá? Cada modo tem uma velocidade fase diferente. Agora, quando eu faço meu comprimento de onda hiperfinito, quando eu procuro por modos com comprimento de onda maior e maior e maior, essa velocidade ela vai mudando.
E assintoticamente, ela se aproxima de uma quantidade que é o limite contínuo do sistema discreto. Essa velocidade vai ser exatamente quando eu pego essa minha equação aqui e calculo o limite contínuo, vou transformar isso numa equação diferencial parcial, e essa velocidade limite vai ser exatamente a raiz quadrada de k na equação que eu obtenho, vai ser o limite clássico da velocidade. E ela vai ser também, não sei se vocês se lembram disso, talvez vocês tenham feito essa conta ou não, se as molas têm constante elástica k e massa m, tá? O, a velocidade, a velocidade no limite, raiz quadrada de k, é, vamos chamar esse cara de k aqui porque eu tenho dois k's aqui, né? Vamos chamar esse cara de outra coisa. Vou chamar esse cara de C. Então, chama esse cara de C aqui. Então, essa velocidade limite, ela vai ser igual. Não, vai ser igual. Vou colocar C ao quadrado aqui, porque aí nossa vida fica fácil, né? Ele vai ser igual a C e vai ser igual também a raiz quadrada de K sobre M. Tá? Esse é um exercício que vale a pena fazer porque é um exercício que ilustra várias coisas interessantes para a gente. Uma é como é que você consegue sair do sistema que é discreto, tem massas discretas e molas discretas, e obtém um limite contínuo para esse sistema. A outra é como é que um sistema complexo com vários elementos pode ser decomposto em modos independentes. Isso é uma propriedade típica de sistemas lineares. Em biologia, raramente os sistemas são lineares, mas sob certas circunstâncias específicas, eu posso aproximar esses sistemas por equações lineares. Mas como é que eu posso decompor isso em modos é, 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 em modos independentes, tá? Então eu vou ter vários modos independentes, né? O modo em que essa massa vai para a direita, essa vai para a esquerda, bom, contrário, esquerda, direita e por aí vai. O modo em que essa vai para a esquerda, essa fica parada e essa vai para a direita, essa fica parada, essa vai para a esquerda, tá? E outros modos mais complicados do que esse. Agora, outra coisa que é bom ilustrar aí o Fernando e Vitor, vocês vão notar o eco da variável I da girificação cortical, é, que é o seguinte: se eu imaginar o deslocamento médio das massas em cada um desses modos, é fácil ver que, como meu sistema está se repetindo, tem que olhar só para um comprimento de onda. Então, nesse caso, o comprimento de onda são duas massas, né? Eu tenho uma massa indo para a esquerda e outra para a direita. O deslocamento médio é zero. No próximo modo, eu tenho um indo para a esquerda, outro para a direita e outro parado. O deslocamento continua sendo zero. O comprimento de onda agora é 3, tá? Posso até colocar isso aqui. Lambda aqui é igual a 2. Tá? Supondo que essa distância aqui seja 1, né? Lambda aqui é igual a 3. Tá? Essa velocidade aqui ela é definida como a frequência angular ômega, né, 2π vezes f sobre. Não, so- sobre o comprimento de onda lambda. Não, desculpa, vezes o comprimento de onda lambda. Vezes lambda. Tá? O exercício para vocês pode fazer com esses dois modos.
Vou escrever, né? Porque calcule lambda 1 e... Não, lambda 1 não. Ômega 1 e ômega 2. Tá? Onde ômega 1 e ômega 2 são as frequências angulares os dois modos de vibração. Lambda igual a 2, lambda igual a 3, para um conjunto infinito de massas e molas com constante elástica K e massa M. Tá? E expressem esse ômega 1 e ômega 2 como alguma coisa vezes quadrado de K sobre M. Tá? Vocês entenderam o problema? Vocês entendem como resolver o problema? Tá? Se vocês tiverem o ânimo e interesse, vocês podem resolver isso para um sistema, para modos superiores e ver que isso tem como limite radical sobre M. Mas não vou pedir para fazer isso agora, não, porque isso envolve ter que escrever essa equação, essa matriz aqui e. é, é... Aliás, não, tá, vamos fazer isso. Vamos fazer dois exercícios. Vou fazer com um exercício, não, vou fazer com uma pergunta para vocês. Essa matriz A e J, ops, essa matriz A e J, em particular Matheus e Rafael, e Bruno, mas qualquer outra pessoa que queira responder. Como é que vocês calculariam essa matriz A e J? Para esse problema específico. Deixa eu escrever a equação aqui para esse problema específico, porque. Não, eu quero parar de desenhar. Né? Para esse problema específico, tá? Eu tenho um deslocamento, que é o deslocamento HI, e a equação é essa daqui, ó. A equação diferencial, segunda. Ah, ela está aqui já. Essa mesmo. Eu tenho a equação diferencial de segunda ordem, onde HI, essa quantidade aqui, isso aqui é H1. Isso aqui é H2. Os H são o deslocamento em relação ao ponto de equilíbrio. H3, H4 e por aí vai. Tá? Como é que eu escreveria essa matriz A e J? E que cara que ela vai ter? Pergunto para vocês agora. Eu chutaria, diria que é algo relacionado ao K sobre o N, provavelmente. Não, sim. Por- Sim, é verdade. Mas vamos Mas pensar. como relacionar a primeira com a terceira, por exemplo? Pois é, Entende? olha só. Vamos pensar o seguinte. Como é, eu estou supondo que esse sistema aqui tem um número infinito de massas, mas não precisaria ser esse o caso, tá? Mas vamos fazer um sistema, inicialmente, com duas massas e uma mola, tá? Então, essa massa aqui tem essa posição de equilíbrio, essa massa tem essa posição de equilíbrio. Um deslocamento nessa direção aqui é H1. Um deslocamento nessa direção aqui é H2, tá? Então, olha só. Desse lado esquerdo da equação, eu tenho uma aceleração, ou seja, eu tenho a força que atua sobre a partícula I sobre a massa, tá? Do lado direito, então, eu tenho que colocar a força que atua sobre a partícula I, tá? Então, que força que é essa? Vamos escrever aqui F1. Qual que é a força F1? Olha para cá. H1 menos H2? KHI. Oi? H1 menos H2? H1 menos H2. Isso aí, porque olha só, se H1 e H2 se deslocam o mesmo tanto para a direita, a força é zero, né? Uhum. Mas, olha só, eu tenho que multiplicar por menos K aqui também, porque primeiro é uma força Sim. estourada. Aliás, na verdade, você tem razão, não precisaria não. A K vezes, vamos lá, a força ela vai ser restauradora, então ela tem que ter sinal negativo
se o H2 for zero e o H1 for positivo, tá? Então, vou colocar aqui H1 menos H2. Agora, a força 2, vocês podem usar o mesmo raciocínio, ou vocês podem usar a terceira lei de Newton, qual que vocês preferirem. Mas quanto que vai ser essa força 2? H2 menos H1. Vezes K, né? Vezes K. Menos K. Não, mais K, porque ela tem o sinal, ela tem, é oposta à força 2, força 1. Entende por quê? Ah, se você botar. Se for H1 menos H2, né? Ah, sim. Ah, tá. Ah, Beleza, você tem razão. H1 menos H2, né? Agora, isso aqui me diz o seguinte, que essa força aqui, ela é linear em H1 e H2. Isso também é linear em H1 e H2, tá? E as duas são proporcionais a K, né? Então, o F1 sobre M, né? O F1 sobre M vai ser K menos K sobre M, H1 sobre H2. O F2 sobre M vai ser K sobre M, H1 menos H2, tá? O que significa que o meu F1 sobre M vai ser igual a essa matriz A vai ser matriz, obviamente, 2 por 2, né? A1, 1 vezes H1 mais A1, 2 vezes H2, tá? E a mesma coisa para o F2 sobre M. Vou ter o A21 e o A22, tá? Então, falando isso, me digam, qual que vai ser essa matriz A? Menos K sobre M. Vamos colocar aqui. Eu vou colocar aqui menos K. Aliás, não, deixa eu fazer isso direito. Vou fazer o seguinte, vamos colocar K sobre M aqui. Para ter uma constante positiva. Não dá nada, não, mas... Quais os elementos da minha matriz? menos Menos 1. um. Menos 1. Menos 1. 1. Uhum. Menos 1. Peraí, aqui é menos 1 ou 1? 1. 1. Não? Sim. É, E 1 aqui, menos 1. menos Menos 1. 1. Massa. Então tá, olha só. O que vocês podem me dizer sobre essa matriz? Simétrico. Ela é simétrica, ela é alta adjunta, né? Que é uma matriz, qual que é uma propriedade importante das matrizes alta adjuntas? Alto valores reais. Alto valores reais. O que mais? Outra propriedade que tem a ver com os autovetores dela. Gente, olha só, lembra da mecânica quântica? Que os operadores quânticos são autoadjuntos. E aí eu obtenho as funções de onda, por exemplo, como autofunções do operador hamiltoniano. E as funções de onda são o quê? Qual que é a relação de função de onda para números quânticos diferentes? Se usar o produto escalar de psi vezes φ, onde psi e φ são autofunções com autovalores diferentes para um operador hamiltoniano, o que eu vou ter? Vou ter zero. O que significa Zero. isso? O que Você significa pode isso? formar uma base de autovetores, né? Exatamente. Os autovetores são ortonormais, né? Hum. Então,
Nem toda matriz, em particular nos modelos de infecção que a gente vai ter, nem toda matriz é autoadjunta. Quando ele é autoadjunta, sua vida fica muito mais fácil. Ele tem autovalores reais e autovetores ortogonais entre si. Tá? Então, você pode usar essa propriedade elegante dos autovetores para resolver esse problema, para separar esse problema em problemas independentes. Cada autovetor, para uma perturbação arbitrária desse meu sistema massa-mola, eu posso decompor essa perturbação arbitrária em alguma amplitude vezes um autovetor, vezes alguma outra amplitude vezes o outro autovetor. E cada um desses autovetores vai evoluir de forma independente. Por isso que a gente chama de modos normais de vibração, eles são normais entre si. Tá? Então agora, o que a gente vai fazer é, de novo, isso aqui não é para ensinar física para você, é para ensinar a intuição de como você cria e resolve modelos. É óbvio que vocês podem pegar essa matriz aqui e diagonalizar ela e calcular os autovetores dela na mão, não é nem difícil. Mas vamos pensar uma maneira mais elegante de fazer isso, uma maneira que, além disso, funcionaria para uma matriz infinita, ou uma matriz com um número muito grande de massas e molas. Tá? Simplesmente, qualquer combinação de massas e molas, esse raciocínio que eu vou dizer agora vai funcionar. Tá? Qual é o autovetor com o menor autovalor dessa matriz? E isso parece uma pergunta abstrata, mas a gente pode pensar de maneira um pouco mais simples. O que acontece se o H1 é igual a H2? Ela translada? Ela translada. O que acontece com a tensão na mola se eu só translado ela? Nada, não muda. Então, qual que é a frequência de vibração desse sistema que eu transladei? É zero. Então, qual que é o alto valor aí? Zero também? É zero, né? Então, o alto valor zero, ele me dá o modo, o modo translacional. É o modo que eu pego todas as massas e desloco elas na mesma direção. Tá? E todo sistema vai ter esse modo zero. Tá? Então, agora que eu sei o modo zero, eu posso calcular qual que é o autovetor do modo zero. Então, vamos escrever isso aqui. Então, olha só. O lambda, o primeiro autovalor, o lambda 1, é igual a zero. Tá? Só um instante, eu estou sentindo um pouco de falta aqui de condição de contorno, assim, a gente tá, eu sei que é um sistema infinito, mas Não, a não, gente está assumindo, deixa eu voltar aqui então. Nesse caso aqui, eu tenho só duas massas ligadas por uma mola. Eu não tenho mais nada nem à direita nem à esquerda. Tá? tá, É uhum, que nesse caso daqui eu teria de fato uma matriz infinita. E também dá para lidar com ela, mas a gente não vai fazer isso agora não. Tá? uhum. Tudo bem? Então, Tudo bem. nesse caso aqui, essa é a questão. E agora eu vou pegar o vetor, autovetor associado a esse autovalor. Tá? Quanto que é? Quem que é esse autovetor? Vírgula, alguma outra coisa. 1 em 1. 1 em 1, né? Isso é claro para todo mundo? A gente pode normalizar aqui se vocês quiserem, colocar um sub raiz de 2. Mas assim, o que eu estou dizendo fisicamente é o seguinte: se eu pego esse meu sistema e desloco as duas massas pelo mesmo valor, qualquer direção que eu quiser, quer dizer, eu vou fazer um sistema que não vai oscilar. Frequência de vibração é zero. Tudo bem? Agora, tá bom. Tudo bem? Então, esse é o primeiro modo. Agora, vamos pegar o segundo modo. De novo, a gente poderia fazer contas complicadas para fazer várias coisas aqui, mas o que a gente sabe, por exemplo, é que o traço dessa matriz é a soma dos autovalores. Não é? Então, se um autovalor é zero, quanto que é o traço dessa matriz? Vocês lembram que é o traço? É zero mais um outro valor, né? Pois é, Porque não, tem mas, dois, né? mas olha essa matriz aqui. Quanto que é o valor numérico do traço dessa matriz?
É menos 2. vezes Km. K sobre M, né? Então, Isso, menos isso. 2. Ah, tem o KM ali. É, isso tá fácil para da matriz, mas K sobre M. E quem que é V2? 1 menos 1? 1 menos 1, exatamente. Por quê? Porque a gente sabe que esse cara é ortogonal a 1,1, né? E colocar 1 sobre raiz de 2 aqui só para normalizar todo mundo. Fernanda, faz muito tempo que você não vê isso, né? Não, eu tô completamente perdida. Eu que preciso de um monitor para essa aula. É, Mas tudo bem, eu uma, tô ouvindo, depois eu ouço de novo, sei lá. Mas olha então, só, pode falar. o traço só, a gente só fez com a soma da diagonal porque ele é invariante, mas porque a matriz é simétrica, é isso? Não, o Porque, traço se- não é o uma... tra- É, isso. É, o porque traço... normalmente você tem que diagonalizar, né? Isso. Para obter os autovalores na diagonal, e aí o traço é a soma dos autovalores. Né? Sim, Você não pode pegar qualquer matriz e fazer. mas se você pegar se escrever essa matriz autoadjunta como sendo uma matriz unitária, vezes a matriz diagonal, vezes o inverso da matriz unitária, que você sempre pode fazer porque ela é autoadjunta, tá? Uhum. Quando você calcula o traço, uma coisa interessante acontece, porque agora eu posso escrever, porque o traço, o que que é? É igual, é uma contração de índices, né? Então, tipo assim, eu tenho um índice da linha da matriz unitária vezes do coluna da matriz unitária, vezes a matriz diagonal, vezes a matriz unitária trocada, inversa, né? Coluna vezes linha. Quando eu faço traço, eu conecto a linha que está solta aqui com a coluna que está solta aqui. Então agora eu tenho o produto da matriz unitária vezes a sua transposta, que dá 1. Uhum. Então o traço da matriz autoadjunta é uma traço da matriz diagonal. Tudo bem? Porque ela é alta adjunta, né? É que normalmente, se você pega uma matriz que não é alta adjunta, você não Normal, pode só não somar necessariamente. a Assim, diagonal. a classe em que você pode fazer isso é mais amplo do que a autoadjunta. Desde que você tenha. Sinceramente sim. Tá, Mas por ser autoadjunto, você pode fazer isso. Tá? Tá. Tudo bem? Eu tô relembrando só, tá? É que Não, o traço tranquilo. é um invariante, né? O que chama de um invariante Aham, de. Tá. pois é. Você poderia fazer com determinante também, né? Vai dar. Sim, sim. Né? O determinante, vocês vão ver, vai dar menos 1 vezes menos 1, menos 1 vezes 1, então menos 2, dá a mesma coisa. Não, desculpa. Não, você não pode fazer com determinante, desculpa. É, Você não por pode causa do fazer com. valor zero. Que vai dar zero, vai dar zero. Tem razão. Tem uma outra. Não, não. Tá. Mas, Mas olha mas só, beleza. mas olha só que legal. A gente fez isso aqui, você tem que fazer conta nenhuma. Porque o que a gente fez foi usar nossa intuição física. Tá? E é uma das coisas que eu quero que vocês aprendam a fazer nesse curso, é usar a intuição física. Tá? Esse daqui é o modo translacional. Esse daqui, o que que é? É uma massa indo para a esquerda e para a direita. A esquerda é exatamente esse modo aqui, ó, repetido. É repetido várias vezes no sistema azul, mas agora só com duas massas. As massas fazem isso, vibram. Tá? E, de fato, essa decomposição ela é tão natural que se eu calculo, por exemplo, o calor específico de um gás ideal, de uma partícula, de moléculas diatômicas, eu vou decompor esse calor específico. Quer dizer, o que é o calor específico? É quantas maneiras diferentes tem de dar energia para uma molécula. Tá? Eu tenho um componente que é translacional, que é a molécula indo, tem 3 direções, né? Na direção x, y, z. Ela tem energia cinética, que é m, a massa total da molécula, vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado sobre 2. São 3 modos translacionais. Eu vou ter, nesse caso, um modo vibracional, que é a molécula fazendo isso, que está associado a esse autovetor. E como eu estou em 3 dimensões, eu vou ter também 2 modos rotacionais, que é a molécula rodando assim e assim. Tá? E uma coisa interessante é que, classicamente, o princípio da equipartição diz que todos esses modos teriam que ter, na média, a mesma energia. Tá? Num sistema que seria exatamente meio de KBT. E a mecânica quântica surgiu do fato de que esse princípio quebra quando o meu sistema é quantizado. Como o sistema é quantizado,
Eu acho que eu falei isso na aula passada. Num sistema quântico, aqueles modos que são restritos no espaço, que uma partícula não pode se mover além de um certo limite, eles são quantizados. A energia deles é quantizada. Aqueles que não são, a energia não é quantizada, o espectro é contínuo. Então, uma partícula quântica, uma molécula biatômica, descrita pela mecânica quântica, pode ter qualquer valor da energia cinética, entre menos infinito e mais infinito. Mas os valores da energia vibracional, eles só assumem valores discretos. E, para a maior parte dos casos, podem ser modelados pelo oscilador harmônico simples. Tem uma energia mínima, depois uma energia de primeira estação, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Tá? E o mesmo vale para os rotacionais, porque agora eu estou falando uma variável que é periódica, então também é limitado no espaço. E eu vou ter somente os altos-valores de LZ, tá? Momento angular no eixo Z. O resultado disso é que se o princípio da equipartição me diz que a energia média por modo é da ordem de comparável à estação mínima de um modo de rotação ou de vibração, a estatística clássica para de funcionar. E eu vou ter menos excitação nesse modo do que eu teria classicamente. O que significa que um gás ideal de moléculas biatômicas, os modos rotacionais e vibracionais nem sempre são ativados. De fato, uma molécula nitrogênio, por exemplo, os modos rotacionais são ativados, se eu não me engano, da ordem de uma temperatura bem alta, da ordem de 3.000 Kelvin, uma coisa assim, tá? Abaixo dessa energia, dessa temperatura, o meu, não, desculpa, os modos vibracionais. Abaixo dessa temperatura, essa molécula não vibra, ela meio que fica travada. Então, o calor específico é mais baixo porque eu não consigo excitar esses modos. E da ordem de 3 Kelvin, se eu não me engano, os modos rotacionais param de ser ativados. Então a molécula para de rodar, porque essencialmente quase todas as moléculas no meu gás vão estar no estado fundamental desse modo rotacional. Então, em vez de eu ter um calor específico que é constante e é igual a 7,5 de kBT, eu tenho calor específico que tem 2 degraus. Ele é 7,5 de kBT para temperaturas altas, 5,5 para temperaturas baixas, porque eu perco meus modos vibracionais, e 3,5 de kBT para temperaturas mais baixas ainda, que eu perco meus modos vibracionais e rotacionais. Tá? Então, assim, eu gosto de fazer as conexões da mecânica quântica para clássica, para biologia, sabe? Você vê que esses modos que a gente descobriu aqui, eles têm muitos papéis em vários aspectos da física. Tá? Então tá, eu não, ainda tem um pouquinho de tempo. O que eu quero explorar agora é tentar generalizar essas equações um pouquinho. Imagina que eu tenho não duas massas, mas três massas. Então agora eu tenho uma variável H3, tá? Tudo bem? Como que vai ser a matriz? Então eu vou chamar essa matriz aqui de A2. E minha pergunta para vocês é: como é que vai ser a matriz A3? Tipo, tomem seu tempo, peguem um papel, escrevam isso e me digam qual que vai ser essa matriz A3 aqui. Deixa eu fazer um pouquinho mais simples.
Fiz aqui, eu só não sei se tá certo. É? Vocês fizeram também, gente? É para Aham. achar matriz, né? É. Que matriz que vocês acharam? Essa matriz 3x3. Isso. Eu coloquei o menos K sobre N em evidência. Aham. E Mas aí deu então, 1. então troca de sinal só para ser consistente com o que a gente está fazendo aqui. Tá. Então vai ser menos 1, 1 e 0. Menos 1 Deixa eu aqui. trocar Aham. onde? Cadê? Menos 1, 1 e 0. Menos 1, Aí vai 1 e 1, 0. 0. Ok. Aí É, também. vai ser 1 menos 2, 1. 1, Essa parte que eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso. menos 2, 1. Menos 2, 1. Ok. Embaixo vai ser 0, 1, menos 1. 0, 1, E menos 1. menos 1. Tá? Bom, tá correto. Vocês chegaram nesse mesmo resultado, gente? É, assim, é fácil ver como é que isso está Ah, correto. Tudo bem? uhum. Né? É fácil ver, ver que isso está correto, porque é, a primeira linha está associada à primeira massa, né? Então, assim, eu vou ter. Não, desculpa, não. Primeira massa. É, ao, ah, não sei se eu consigo fazer isso assim tão simples assim. O fato é, essa matriz aqui é uma matriz autoadjunta, como vocês podem verificar, né? É, é uma matriz autoadjunta e vocês conseguem ver que todas as linhas, a soma dos números é sempre zero. Isso faz sentido para vocês? Então, menos 1 mais Essa 1, reação? 0. Não, essa. Agora, isso significa que se eu pegar essa matriz e multiplicar por um vetor que é 1, 1, 1, olha só, esse produto dessa matriz por esse vetor vai me dar o quê? Vamos colocar ele aqui. 1, 1, 1, tá? Para cada uma das linhas, eu vou ter 1 vezes o primeiro elemento, 1 vezes o segundo elemento, 1 vezes o terceiro elemento. Eu vou ter a soma dos componentes da linha. Então, eu vou ter 0, 0, 0. Não é? Isso é claro para você, gente? Sim ou Que é o não? modo de translação, né? Isso é o modo de translação. Então, a gente vê que essa matriz também tem um modo de translação. Vocês poderiam achar os outros modos de vibração dela. Um deles é fácil, que é essencialmente a massa do meio está em repouso e as duas massas adjacentes vibrando em oposição. Né? Então seria algo tipo assim, 1,0, menos 1. Tá? E aí, se você quiser achar o terceiro modo, vocês calculam o produto vetorial desses dois. Tudo bem? Tá? E eu não vou fazer isso agora, mas vocês podem calcular se vocês quiserem. Tá? Mas o essencial aqui é que o que você vê que à medida que eu aumento o número de massas e molas no meu sistema, eu vou ter uma estrutura mais ou menos padrão emergindo daqui, tá? Eu vou ter uma matriz que vai ter essa cara aqui, ó, menos 1, 1, 0, eu vou colocar ponto, 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 porque ela continua sendo isso, tá? 1, menos 2, 1, né? 0, 1, menos 2, 1, 0, 0, 1, menos 2, 1, tá? Essencialmente, exceto pela primeira e pela última linha, o que eu tenho é menos 2 na diagonal principal e 1 à esquerda e à direita do menos 2, tá? É uma matriz que forma tipo uma faixa central. Tudo bem? Isso é claro, gente, ou não?
Sim. né? Isso não é exatamente simétrico, no sentido que eu não posso, né, não é invariante por translação, no sentido que eu não posso dizer que todas as massas se comportam da mesma maneira, por causa dessa primeira linha e da última linha, né? A última linha eu tenho também o 1 e menos 1, tá? Mas para que eu restaure essa invariância, tudo que eu tenho que fazer é o seguinte: é imaginar que essas massas aqui, sejam quantas forem, elas estão conectadas num círculo, né? Então eu coloco uma mola, e embora meu desenho não ilustre isso, essa mola, ela mola igual às outras e conecta a primeira massa com a última massa, tá? Então agora, deixa eu colocar, aliás, deixa eu fazer o seguinte, vou colocar isso aqui numa outra cor. Eu vou colocar uma mola verde, conectando aqui, e aí o que se faz é o seguinte, ela coloca mais dois termos de força, um atuando sobre a massa 1 e outro que é igual ao contrário, atuando sobre a massa 3. Tá bom? E esse termo de força está associado à distância de H1, ou diferença de H1 com H3. Então eu vou ter um termo nesse primeiro ponto aqui, outro termo nesse daqui, outro termo aqui e outro termo aqui. Tá? Eu quero que vocês me digam se é intuitivo para vocês o que eu vou escrever aqui, ou se vocês querem que a gente discuta isso um pouco mais. Mas essa é daquelas coisas que eu quero que vocês entendam, não porque vocês fizeram a conta, mas porque é intuitivo. Tá? Mas que quando eu faço isso, em vez de ter menos 1, eu tenho 2. Em vez de ter 0 aqui, eu tenho 1. Tem menos 2, então eu tenho 1. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, é que a adição dessa mola verde modificou a matriz calculada pelo Bruno dessa forma, nesses 4 termos. Tá? Então, assim, todas as linhas são agora idênticas, a menos de um deslocamento modular para a direita. Isso faz sentido para vocês? Faz. Faz. Né? Porque, olha só, agora o que isso aqui está me dizendo é que para deslocar essa massa daqui, né, eu vou ter uma força atuando sobre ela, vindo pela mola verde, que depende da diferença entre o H1 e o H2. E a mesma coisa acontece na direção oposta para a massa 3. Tá? E agora a gente restaurou nossa simetria, porque agora eu vou ter para um número arbitrário de massas, tá? Uma repetição desse padrão aqui, né? Que é 1 menos 2, 1. Onde o menos 2 ele está na diagonal principal e os 1s estão nas diagonais adjacentes. E agora eu tenho um sistema que não importa qual massa eu chamo de 1, ou 2, ou 3, ou 4. A matriz é a mesma. Tá? E por essa razão, eu sempre posso dizer que o modo translacional vai estar sempre presente. E é o modo com frequência angular zero. Tá? Só uma nota, por que eu estou chamando de frequência angular? Porque quando eu resolvo meu sistema para uma dimensão só, eu tenho uma solução que é um cosseno, um seno, né? Tem uma amplitude arbitrária, uma fase arbitrária e uma frequência angular ômega. Frequência angular ômega é raiz quadrada de K sobre N. Então, Ah, quando eu tenho... Oi, desculpa, fala. é só um comentário. Aí nessa matriz também, os dois extremos, as duas pontas dela, a ponta superior direita e a ponta inferior esquerda, também teriam um termo, né? Um termo de 1 para Isso. fechar. Exatamente. Eu vou ter um aqui e vou ter um aqui. Isso mesmo. Tá? Se você pensar, esse um aqui é a continuação dessa diagonal, esse um Aham. aqui é a continuação dessa diagonal adjacentes. Ah, sim, Tá? sim. Beleza. Tá? Então, olha só como a gente conseguiu fazer um modelo de uma coisa que é extremamente infinita a partir de coisa finita. Isso é uma coisa muito legal, eu acho.
tá? Eu sei como calcular essa matriz aqui, tá? E é possível calcular o espectro dessa matriz e mostrar que no limite ela tem essa cara. Não vou fazer isso não, porque é uma conta um pouco mais trabalhosa, mas depois que você entender o que essa é a matriz que me descreve esse sistema massa-mola, esse é um sistema. Uma coisa que eu não falei explicitamente, não sei se ficou claro ou não, mas é que essa velocidade, essa frequência angular ômega, ela vem disso aqui. Quando eu resolvo uma equação para uma variável só, eu tenho a frequência angular com a raiz quadrada do termo que multiplica a variável x. Ora, se eu escrevo agora em termos dos autovetores, tá? As minhas equações vão ter essa cara daqui, né? V1 ou VI, a segunda derivada de VI, tá? Ela vai ser igual ao lambda I vezes o próprio VI, tá? Quer dizer, essa daqui é essa equação aqui reescrita em termos de autovalores. Vira uma matriz diagonal. Então, a solução dessa equação é igual à solução dessa daqui. Ela vai ter uma frequência angular, e essa frequência angular ômega, ela vai ser igual a raiz quadrada de menos, não se preocupe com esse menos, porque ele vai ser sempre negativo, menos lambda I. Aqui não é 1, né? Menos lambda I. Tá? Então, a frequência angular desse cara aqui, ômega 1, é igual a zero. A frequência angular desse cara daqui é igual a raiz quadrada de 2 vezes, vou chamar de ômega zero, a frequência angular de uma mola sozinha. Tá? Os próximos modos, vocês vão ver, eu vou ter esse valor que vai diminuindo, até no limite que eu vou ter ômega zero. A gente não vai calcular isso agora, não. Tá? Quero que você calcule ômega 2 só para esse cara daqui. A última coisa que eu vou falar sobre esse sistema é o seguinte. Nota como é que essa matriz aqui tem menos 2 na diagonal e 1 nas diagonais secundárias? Ela me parece uma matriz de diferença. Ela é uma diferença da diferença. Se eu pegar, eu vou chamar a diagonal secundária de um elemento da diagonal secundária como meu elemento zero. O próximo, à direita, vai ser o elemento 1. E à esquerda, o elemento menos 1. Tá? O que eu tenho aqui é o seguinte, é a diferença entre o elemento 1 e o elemento 0, menos o elemento 0 e o elemento menos 1. Então, assim, se eu imaginar que a diferença do elemento 1 para o elemento 0 é uma espécie de taxa de variação por passo, né, por step aqui, né, de uma massa para outra, o que essa matriz me representa é uma taxa de variação da taxa de variação. Né? Um outro nome para isso é derivada segunda. Tudo bem? Ou, em várias dimensões, laplaciana. Talvez a gente encontre esse objeto mais tarde, mas esse objeto aqui, se eu imaginar isso como uma rede, esse objeto descreve as conexões que existem na rede. Esse objeto é a laplaciana de rede. Tudo bem, gente? Uhum. Agora, o que é interessante dessa laplaciana é o seguinte, ela está me descrevendo uma rede muito simples, que é a massa 1 se conecta com a massa 2, se conecta com a massa 3, se conecta com a massa 4, se conecta com a massa 5, se conecta com a massa n, se conecta com a massa 1 de volta. Mas, a princípio, se eu tivesse uma rede arbitrária, né, massas várias, que eu enumero de forma arbitrária e conecto de maneiras arbitrárias, eu tenho aqui uma matriz de conectividade e eu posso definir também uma laplaciana de rede. Exatamente da mesma forma. Tá? Esse laplaciano de rede, quer dizer, como é que eu defino isso? Eu digo que essa matriz aqui está conectando
essa massa A com a massa B e conecta a massa B com a massa A, né? Então seria o equivalente a colocar esse 1 aqui e esse 1 aqui nas diagonais secundárias. E aí eu vou pegar a soma do número de conexões que impingem sobre aquele elemento A, né? Então, se essa daqui é minha matriz, essa daqui é minha aésima linha, tá? Eu vejo quantos elementos atingem a matriz A. Eu tenho dois elementos, tá? A B e a C, por exemplo. Vamos colocar isso aqui para colocar 3. A B, a C e a D. Teria 3. Então, eu colocaria na diagonal principal da linha A o número menos 3. E na diagonal adjacente, eu vou colocar 1 para B, 1 para C e 1 para D. Então, assim, para qualquer matriz que eu quiser construir, para qualquer rede que eu quiser construir, uma rede de neurônios, por exemplo, eu posso definir o Laplaciano de rede. Tá bom? E por que isso é interessante? Eu estou me antecipando ao módulo de redes, mas é porque, como a gente está falando disso aqui, é uma coisa bem legal ver o significado físico de uma medida de conectividade algébrica chamado a conectividade algébrica. Tá? Conectividade algébrica é essencialmente o valor do primeiro alto valor não nulo do Laplaciano de rede de uma certa rede. Tá? Nesse caso aqui, eu estou ignorando o K sobre M nesse caso, tá? Seria raiz de 2. Tá? E por que isso é significativo? Porque o Laplaciano de rede pode medir duas coisas. Primeiro, se a rede é disjunta ou não. Porque imagina que eu tivesse uma rede desse tipo aqui, onde eu elimino, por exemplo, essa conexão. Tá? E agora vamos imaginar aquele mesmo problema da translação. Se eu pego todas as minhas massas e desloco para a direita, para a esquerda, meu sistema não vibra, porque eu não estou tensionando ou distendendo nenhuma mola. Mas agora eu tenho dois conjuntos disjuntos de massas que não estão ligadas por nenhuma mola. Então, se eu desloco só as massas da esquerda, ou só as massas à direita do corte, eu continuo tendo uma frequência zero, um alto valor zero. Então, o que eu tenho agora não é só um alto vetor, mas dois autovetores ortogonais entre si, com alto valor zero. E, de fato, em uma rede, o Laplaciano de rede vai ter tantos autovetores nulos, autovetores com autovalores nulos, quanto eu tenho conjuntos disjuntos na minha rede. Tá? Para uma rede disjunta, portanto, o alto valor, a conectividade algébrica é zero. Tá? Então, esse é o primeiro significado da conectividade algébrica. Ela me diz se meu sistema está conecto ou não. O segundo é uma medida de quão intensamente conecto ele está. Porque não é difícil ver isso, mas quanto mais molas eu coloco no sistema, mais rapidamente ele vibra, maior frequência de vibração. Tá? Então, o valor desse segundo alto valor, o primeiro alto valor não nulo, é exatamente essa frequência. Desculpa, o alto valor é esse aqui, o quadrado da frequência, 2K sobre M. Tá? Ela me diz quão intensamente grudado está a minha rede. Então, esse é uma das medidas mais úteis que a gente tem para medir propriedades algébricas de rede, que é a conectividade algébrica, que é nada mais do que o valor do primeiro alto valor não nulo da Laplaciana de rede. Tudo bem, gente? O Laplaciano de rede, ele é equivalente ao que a gente chamaria de uma matriz de incidência no grafo? Ou eu Ele estou interpretando errado? não, ele a matriz de incidência desse gráfico aqui é essencialmente o Laplaciano de rede menos o termo da diagonal. Tá. Entendeu? Então, o que é a diferença de um para o outro? Você pega a matriz de incidência, que é a matriz de conectividade, tá? E aí conta quantos elementos tem em cada linha. E Uhum. coloca na diagonal menos esse número. Você vê como é que isso é Perfeito. feito nessa rede aqui? É menos 2 na diagonal toda, porque todas as minhas massas estão ligadas a duas outras massas. Na rede original que o Bruno tinha calculado,
É menos um aqui, porque essa primeira massa e a última massa estão conectadas a somente uma outra massa. Entendi, entendi. A gente só chama de Laplaciano porque a conectividade dos elementos, obviamente, bom, não precisa seguir necessariamente uma direção cartesiana, né? Não, não É, precisa, mas o que ela sim, sim, representa é uma segunda derivada. é uma segunda derivada, perfeito. Isso, Uma outra base, uma outra. isso. Perfeito. É, Tá, tá. é uma segunda derivada. Assim, o limite, lembra da equação diferencial, que é o limite contínuo disso aqui? A Laplace de rede é a discretização dessa derivada segunda em uma dimensão, obviamente, mas eu posso colocar quantas dimensões eu quiser, e aí essa soma das derivadas segundas vira uma Laplaciana. Tudo bem? Ô, gente, A algum... gente só pode, pode falar. a gente só pode considerar que é um e um porque os pesos são iguais, né? Se for uma rede ponderada, por exemplo, a gente tem que Aí você teria considerar que. os pesos. Uma maneira de pensar isso é, vamos imaginar que o ponderamento da rede seja por números inteiros, sabe? For 5, 6, 7. Eu posso imaginar que entre duas massas eu posso ter uma, duas, três ou sete massas. Desculpa. Entre duas massas eu posso ter uma, Molas. duas ou sete molas. Entendeu? Uhum. Então o ponderamento nesse caso, fisicamente, pode representar quantas molas eu coloquei lá dentro. Certo. Entendi. Entendeu? Deixa eu abrir vocês aqui. Ô, gente, olha só, eu vou parar por aqui porque eu queria ter falado mais. Na verdade, demorei mais a falar sobre isso do que eu imaginei. Mas isso parece uma coisa recorrente comigo. Mas esse daqui é o nosso único exemplo físico, totalmente físico do curso. Mas eu quero que vocês vejam a continuidade entre esse modelo físico que a gente fez no sistema massa-mola e os sistemas biológicos que nós vamos ver daqui a pouco. Então, o próximo problema que nós vamos ver vai ser o problema de uma população malthusiana, uma população que cresce exponencialmente, tá? Aí, como esse problema é um problema que tem uma solução que é meio besta, ou a população desaparece ou ela explode, a gente vai ver que a gente pode modificar ela um pouquinho, a gente pode colocar um termo de superpopulação. Quando a população cresce acima de um certo valor, a taxa de reprodução começa a diminuir. É um termo que a gente chama de termo logístico. E aí a gente vê que esse sistema tem um comportamento bastante rico, que a gente não dá para explorar ele, mas a gente não vai fazer isso em muitos detalhes no limite contínuo, mas a gente pode fazer isso no limite discreto, que é o que eu tinha colocado aqui atrás. Blá, blá. Que é, putz, é, eu posso apagar, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou copiar esse quadro que eu fiz aqui e mandar para vocês. Ele não está muito bem organizado, mas vocês podem achar úteis como referência. Cara, esse computador tá lento. Putz, grilo. Tá. Aí agora eu posso apagar os desenhos. Então tá, então o que eu ia falar era que o caso discreto é super interessante e ele ilustra, é uma coisa que a gente vai ver, que vai dar origem ao primeiro trabalho de vocês, aquele que é o único trabalho que é para ser individual. O caso discreto é o caso em que, em vez de eu fazer a taxa de variação de uma variável, que no caso é a população, por exemplo, de coelhos num certo pasto, ou de vacas, se você quiser, sei lá, cabras, algum bicho que come pasto, eu calculo a variação dessa quantidade de ano a ano. Então, no ano atual, o valor é esse. No ano seguinte, o valor vai ser alguma coisa que é uma função do valor do ano atual. E por aí vai, tá? E aí a população do ano seguinte é uma função da população atual segundo uma curva que tem essa cara daqui. A fórmula exata não importa hoje, mas a gente vai ver daqui a pouco.
Mas ela tem essa cara parabólica, então, obviamente, se eu tenho 0 coelhos hoje, eu não vou ter coelho nenhum no ano seguinte, porque não tem nada para se reproduzir. Mas se eu tenho poucos coelhos hoje, no ano seguinte eu vou ter mais coelhos. Tá? Essa linha cinza aqui é a linha diagonal, onde é que o eixo x é igual ao eixo y. Então, algum ponto acima do eixo dessa linha diagonal corresponde a ter mais coelhos no ano seguinte do que no ano atual. Mas à medida que os coelhos começam a ficar mais prolíficos e maior número, eles começam a comer o pasto. Então, não tem comida para todo mundo. Então, menos coelhinhos sobrevivem para se reproduzir. Então, essa curva aqui, em vez de ela crescer arbitrariamente, ela começa a cair. Até que tem um limite aqui, que é o limite de uma catástrofe ecológica, onde os coelhos comem toda a grama e todos morrem de fome. Tá? E o que você tem é o seguinte: se eu começo num certo valor arbitrário, com uma população de coelhos, eu normalizei entre 0 e 1 aqui. Então, eu tenho aqui um 10º-milésimo da população máxima de coelhos possíveis. Tá? O que eu vejo é que, se eu começo com esse valor aqui, eu vou começar com 0,1 aqui. Nesse ano, no ano seguinte, o valor que eu vou ter vai ser 0,2. Então, agora, no ano seguinte, eu volto aqui, eu bato aqui na linha diagonal de novo. Esse agora vai ser do ano seguinte. No ano subsequente, vai ser perto de 0,3. Então, o que eu vejo é que essa costura aqui faz com que o número de coelhos se aproxime assintoticamente desse ponto de equilíbrio, onde o número de coelhos desse ano é igual ao número de coelhos no ano seguinte. Mas acontece que, se eu tenho uma função que é um pouquinho mais agressiva do que eu tenho agora, por exemplo, 3, olha só, uma coisa bizarra. Esse aqui é o número de coelhos em função do ano. Agora, eu continuo tendo essa aproximação desse valor, que é o valor estático, é o valor estacionário, mas agora ela nunca chega no valor estacionário, ela assintoticamente chega em um par de valores e ele começa a oscilar entre esse par de valores. Tá? Então, num ano eu tenho um valor relativamente baixo, no outro um valor relativamente alto. Um ano relativamente baixo, outro ano relativamente alto. Tá? E se eu coloco um valor ainda mais agressivo, eu tenho uma oscilação, por exemplo, entre 8 valores diferentes. E é possível mostrar que eu posso ter 16, 32, 64, 128, quantos eu quiser. Tá? Mas se o valor muito alto, eu tenho uma coisa que é mais bizarra ainda, que é o que eu não tenho periodicidade nenhuma. Eu tenho um comportamento que é caótico. Tá? Então, isso aqui, eu fiz isso no Excel, tá, gente? A Fernanda deve estar comendo as unhas agora nesse momento, mas eu tenho uma boa defesa para ter feito esse Excel. É, o, eu fiz isso originalmente para a turma, para turma de biologia, física para ciências biológicas. Então, o exercício era em Excel, tá? Mas, ô, Matheus, você viu esse problema no curso que você fez ou não? Vimos, a gente viu, sim. Viu, né? Se eu não me Pois é. engano, eles chamam de Cobweb, um negócio assim. De como? Cobweb. Eu vou procurar depois aqui. Não sabia, não. Bom, o fato o que a gente vê com isso aí é que, quando o sistema não é linear, e o sistema que a gente tinha olhado até agora eram todos lineares, o sistema massa-móvel que a gente tinha visto. Então, linear, portanto, a gente pode decompor em componentes independentes. Quando o sistema não linear, ele pode ter comportamentos altamente sofisticados. E, nesse caso, o fato dele ser discreto e não contínuo cria comportamentos sofisticados que um sistema contínuo não tem. Um sistema contínuo correspondente a esse modelo logístico não apresenta causa em 2 dimensões, mas em uma dimensão. Mas o modelo, esse mesmo modelo no limite discreto apresenta. Tá? Então, na aula que vem, nós vamos falar um pouco sobre esse modelo contínuo. Aí nós vamos ver como é que a gente pode tentar generalizar esse tipo de raciocínio para o caso, não, desculpa, modelo discreto. Depois, para o caso contínuo. Para o caso contínuo, tem o caso trivial, que é o caso malthusiano, que a gente resolve, é uma equação diferencial ordinária bem simples. Mas a gente pode ter modelos um pouco mais complicados, por exemplo, o modelo de Lotka-Volterra. Você viu o modelo Lotka-Volterra, Matheus? Você Sim, lembra, você a lembra gente como é que viu são, também. você lembra como é que são os ciclos do modelo Lotka-Volterra? Uhum. Tem Sabe por aqueles. quê? Ah,
você pode calcular o alto vetor e alto valor, e tem um que é complexo, e aí você tem oscilação? Isso. Os autovalores são puramente complexos, então você não tem o termo dissipativo para se aproximar, se afastar de um ponto de equilíbrio. Mas tem uma outra razão que você pode justificar com isso. Você viu você estudou mecânica analítica? Sim. Sabe que é hamiltoniana, né? Porque o modelo Uhum. Lotka-Volterra você pode mostrar corresponde às equações de Hamilton para uma hamiltoniana específica que não depende do tempo. E hamiltonianas que não dependem do tempo conservam energia, portanto, no espaço de fase, em trajetórias cíclicas. Então, o modelo Lotka-Volterra tem esses círculozinhos bonitinhos. Entendeu? Porque Uhum. corresponde a uma equação de Hamilton, sabe? P ponto igual a menos DH dx e X ponto igual a DH sabe? É a mesma coisa, dp. Sim. Bom, de fato, eu estou me estendendo, mas a última coisa que eu vou falar é isso. O modelo que você certamente não viu é o modelo para infestação de zumbis, que é o próximo que nós vamos ver depois do Lotka-Volterra, onde a gente mostra que quando a gente coloca termos que fazem sentido fisicamente para a infestação de zumbis, você tem comportamento tanto de pontos críticos quanto de ciclos limites, mas não de caos. Tá? E é isso, gente. Alguma pergunta? Um comentário aqui, o pergunta, é interessante esse modelo aí simples de população tem um comportamento diferente quando você considera o sistema discreto e contínuo, né? Porque Isso. Isso é super interessante. computacionalmente vai sempre ser discreto, né? E você então Excelente, não vai conseguir modelar, né? excelente observação. É exatamente isso, cara. É exatamente isso. Uhum. Assim, você pode ter uma situação em que a coisa complicada que você observou parece ser um efeito, é um efeito puramente numérico, e pode ter o caso oposto também, que é algo que o Matheus observou muito bem num seminário algumas semanas atrás, que é que um sistema que parece ser super bem comportado, tem esses ciclos bem comportados, ele pode se quebrar se eu introduz um elemento de aleatoriedade. Sabe, se eu tenho um componente Sim, estocástico, eu posso quebrar esses ciclos limites bonitinhos, modelo lógico Voltaire, que é o que a gente sabe existe na natureza. Né? Então, assim, sim. E, isso é outro exemplo daquilo que a gente está falando sobre modelagem. Sabe, escolher modelar um modelo discreto, contínuo, com ou sem ruído, tem consequências para o objeto que você observar e, portanto, sobre quais objetos ele pode escrever. e outra coisa, essa questão de ser discreto nesse modelo logístico aí que leva esse comportamento, é importante na biologia porque algumas espécies elas têm a mudança populacional que é importante você considerar discreta porque demora muito tempo para nascer os ovos, por exemplo. Tipo uma Então você tem que cigarra. levar isso em consideração da modelagem. Exatamente. E sabe Exatamente. que as cigarras elas sempre nascem com o número primo de anos, Ah, é? porque aí a chance de duas espécies de cigarra com ciclos diferentes, ou grupos de cigarros com ciclos diferentes, nascerem simultaneamente é menor, porque se eu tenho 13 e 17, eu vou ter uma repetição só a cada 13 vezes 17 anos. Mas se tivesse 12 e 4, ou 12 e 16, eu teria uma repetição com uma frequência muito mais baixa. Entendeu? Assim, Uhum. a cada Faz 12 sentido. anos. Né? Se fosse 12 e Sim. 8, eu teria uma repetição a cada 24 anos. Né? Mas se fosse 23 e 7, aí seria a cada 23 vezes 7 anos, que dá 140 mais 21, 161. Né? Então, assim, essas coisas da matemática aparecem em pontos inesperados da sua vida por causa disso. Mas é isso, ô Fernando, eu peço desculpas pelo Excel, tá? Eu sei que é uma coisa que te dá ânsias, mas eu tinha feito já em Excel, não vou repetir isso em Eu outra... não posso negar minhas origens. Pois é, tá bom. Então, só um recado, que o site, ele não tá bonito do jeito que era para estar. E eu tô fazendo tudo assim, retrospectivamente. Então, ele provavelmente não vai ajudar muito essa turma. A ideia é que ele ajude pessoas que estão acompanhando num passo independente, digamos assim. Não, mas eu acho que mas pode, assim, eu acho que pode ajudar, assim, para eles estudarem, né? Isso. Então, assim, sempre que tem a aula, eu tento anotar o máximo de coisas que parecem ser úteis. Uhum, E aí, conforme for mandando os vídeos, eu adiciono, mas não está sempre atualizado para as aulas do futuro. legal. Então tá. Gente, mais alguma outra pergunta ou comentário? Os comentários estão ótimos, então pode continuar fazendo.
Então não, né? Não, da minha parte não. Obrigado aí. Obrigado a você, gente. Ó, abração para vocês e vejo vocês na quinta-feira. Valeu, Um abraço, gente. Até tchau. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.